em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia, queridos. Vamos ler Hebreus 12. Como Deus trabalha de maneira extraordinária, né? O texto que vinha ao meu coração pela manhã falava sobre santidade, sobre resistir ao pecado, fugir da aparência do mal. E agora esse teatro fala de encontro a esta mensagem. Hebreus 12, vamos ler do 1 ao 3. Enquanto vocês encontram, quero agradecer ao nosso amigo Elcio, presbítero Elcio, pelo convite, Deus abençoe. Pastor Marcos está aqui, dirigente da igreja, junto com o pastor William, e todos vocês estão cooperando, né? A coordenação da Almádio. Este é o primeiro dos cultos de sábado que será transmitido. A partir de agora, vamos transmitir sempre os cultos dos jovens, vai ser bênção de Deus. Hebreus 12 e 1 diz assim, ó: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Podeis assentar. O texto que veio ao meu coração pela manhã, à tarde, meditando sobre a carta aos Hebreus, e parei aqui no capítulo 12. O versículo 14 vai falar sobre a santificação sem a qual ninguém vê o Senhor. E os primeiros versículos falam, então, tem uma receita de bolo para todos nós, né? Tem uma receita de como nós termos sucesso na caminhada cristã. O autor desta carta, ele usa o exemplo de uma corrida. Não sei se todos aí gostam de correr, e olhando para mim, talvez vocês achem que eu não entenda muito de corrida. E acertaram. Mas aqui está tão claro, tão fácil de entender, que você vai saber como ter uma corrida bem-sucedida na sua caminhada cristã, na sua vivência com Deus, no seu dia a dia, na maneira como você trata as coisas de Deus. O Senhor já falou conosco através do teatro, e eu quero complementar, levar mais adiante esta reflexão, com pelo menos 3 aspectos principais que são destacados ali na segunda parte do primeiro versículo e no segundo versículo. 3 pontos principais para uma corrida bem-sucedida, uma carreira bem-sucedida. Isso vale para a nossa vida cristã, mas vale também para a vida profissional, matrimonial, para os relacionamentos, vale também os segredos contidos na palavra de Deus. Você sabe que a Bíblia tem conselhos para todas as áreas, basta nós nos aprofundarmos. Mas o principal, claro, é a vida cristã, é chegarmos ao céu juntos um dia e alcançarmos o maior número de pessoas. Então vamos lá, primeiro conselho que nós lemos aqui nesta carta anônima aos Hebreus: livremo-nos de todo o peso e do pecado, ou do embaraço e do pecado. Sabe, eu estava pensando sobre isso. Tem coisas na nossa vida que nós realizamos e não são propriamente pecados, não são coisas que estão fora dos estatutos, digamos assim, não estão sendo falados aqui na palavra como coisas que nos causam separação direta ou ofendem a divindade do Senhor, mas são embaraços, são pesos na nossa vida. Você que talvez observa corredores, você verá que eles têm as roupas mais leves, as sapatilhas mais práticas para correr. Nenhum deles amarra um peso de ferro na sua perna para correr, a não ser em algum treinamento diferenciado. Mas para correr a corrida não pode ter peso.
não pode ter um saco de peso nas costas, um entulho de coisas carregando, levando, coração pesado, situações que não agradam ao Senhor. Às vezes não é um pecado, não fere a santidade de Deus, mas é um peso, é um atrapalho, é algo que é um embaraço na nossa vida. Atitudes que a gente vai desenvolvendo, vai se acostumando, e não se apercebe que aquilo está impedindo o nosso desenvolvimento, a nossa corrida rumo aos céus, a nossa corrida para perto de Cristo. Está nos atrapalhando, está nos amarrando, está com a marcha errada e não consegue desenvolver. Enquanto eu vou falando, eu peço que você comece a analisar na sua vida e deixe que o Espírito Santo fale com você. Aonde tem um peso, aonde tem um atrapalho que você precisa alterar a partir de hoje, para que você possa correr a corrida, para que você possa desempenhar com graça, com sabedoria, com desempenho, com eficiência a corrida que lhe está proposta. Onde você precisa mudar? São práticas, precisa mudar algumas rotinas? São companhias? São hobbies? Onde você precisa tirar? É um peso contra a sua corrida rumo aos céus. Esses são os pesos ou os embaraços que nos atrapalham de seguir a Cristo, de chegar mais próximo do Senhor. Aquilo que não nos impele para frente, nos detém. Ah, mas não faz mal, mas vai pesando, vai tirando o ânimo, vai tornando-nos mais cansados, nos impedem talvez de finalizar esta prova, esta corrida tão maravilhosa que o Senhor propôs a cada um de nós. Mas além dos pesos, fala dos pecados. Esse sim, precisamos nos libertar totalmente. Mas aqui tem mais uma palavrinha: o pecado que tão firmemente se apega, ele se agarra e não é fácil libertar-se dele. Abandona pelas suas próprias forças e quando vê, está praticando de novo. Quando pensa fazer o bem, o mal já pratiquei. Fez um propósito com o Senhor e quando viu, de novo, pastor, me ajuda, aconteceu, preciso de ajuda. O pecado que se agarra e começa a escravizar o ser humano, fazer com que viva em função dele, por mais que tente fugir, quando vê, as propostas vêm e ele entra no pecado de novo. Pecadinhos de estimação, que às vezes estão bem ocultos, mas estão tão enraigados na nossa vida, na nossa vivência diária, que não conseguimos nos desapegar, não conseguimos nos libertar. Esses pecados nos distanciam de Deus. São barreiras que parecem intransponíveis, e para nós mesmos, com a nossa própria força, realmente são. Mas pelo poder do Senhor nós vencemos. Com o auxílio do Espírito Santo nós vamos sendo transformados, vamos sendo renovados. O aspecto da santificação progressiva é que a cada dia, nós vamos sendo edificados, transformados, santificados. Vamos nos livrando do pecado, vamos nos livrando de todas as coisas que nos impedem de seguir e de estar próximo do Senhor. Em pecado, ninguém verá o Senhor. Foi falado aqui, nós estamos trabalhando este ano em cima do pleno avivamento. Todos em busca de um pleno avivamento, mas avivamento não acontece onde há pecado. Às vezes não confessado, às vezes que já está matando e sufocando o coração e a mente, mas exteriormente ninguém sabe, ninguém vê. Precisamos nos livrar dos pesos e dos pecados, aqueles que se apegam a nós de maneira que nos impedem de correr, nos deixam estagnados, não consegue dar nem o primeiro passo, está estarrecido, e é um peso muito grande sobre a mente, sobre o coração. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, era uma carga superior àquela que eles poderiam dar conta sozinhos, eu vos aliviarei. O peso do pecado pesa a ponto de o ser humano sucumbir, se entregar na jornada. Mas precisamos nos livrar desses pesos.
nos livrar desses pecados, pedir a graça do Senhor e Ele nos auxilia. O Espírito Santo vai falando, vai instruindo, vai dirigindo diariamente, vai se comunicando conosco. Eu não sei quantas vezes você costuma falar com o Senhor durante o seu dia ou durante a sua semana, mas à medida que você vai conversando, Ele vai te alertando, Ele vai te mostrando aquilo que desagrada, aquilo que você pode melhorar, aquilo que fere, entristece Ele. Você começa a ter esse discernimento. E isto que eu fiz hoje entristeceu o Espírito, Ele está mais distante de mim. E aí você corre de novo aos pés da cruz para se reconciliar com Cristo, para estar correndo a carreira que está proposta, sem impedimentos, sem pecados, sem limitações. Então livremo-nos do peso e do pecado que se agarra a nós. Segundo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quantos iniciam bem? Eu não sei se você assistiu aquela corrida que tem, acho que é na virada do ano, né? Em que vai muitas pessoas, e alguns começam na frente correndo muito bem, e dali a pouco somem. Não adianta começar bem, o importante é a perseverança. Corramos com perseverança, não desista, jovem, irmão, adolescente, pai, mãe, não desista. Continue correndo com perseverança, talvez não seja o mais rápido, mas é a perseverança que lhe fará chegar ao final e vencer esta corrida, esta maratona. A Bíblia vai dizer que o Senhor renova as forças daquele que está cansado ou fadigado. Quando você pensa que está para desistir, confia no Senhor e corra com perseverança a carreira que está proposta. Não pode desistir. Quantas pessoas desistindo, com atitudes, às vezes com outras reações que dão cabo da sua vida. Na prática mesmo. Não permita que esses pensamentos venham ao seu coração. Resista. Diz: eu vou chegar ao céu. Eu vou chegar ao final da corrida que está proposta. Eu vou chegar junto a Cristo e abraçá-lo e viver eternamente na glória. Eu serei um vencedor na carreira ou na corrida que me está proposta. Às vezes nós nos preocupamos, nos sentimos deslocados, porque estamos correndo a carreira errada. E aí me refiro mais a questões de carreira profissional, de carreira ministerial, de acertos de relacionamento. Não tente correr a carreira que não é sua. Aqui diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui se refere principalmente à salvação e ao evangelho, à expansão do evangelho. Mas você pode aplicar também para a sua vida profissional, de relacionamento, o seu dia a dia. Está correndo e quer ser igual a fulano, beltrano, quer ser igual àqueles que estão correndo a corrida deles. Deixa eles correrem, seja feliz na sua, seja abençoado na sua carreira, na sua corrida que o Senhor propôs a você, e persevere, não desista, não permita que as barreiras do caminho te atrapalhem. Busque no Senhor a força para ultrapassar as barreiras, e o Senhor concede. Se você fizer rapidamente uma retrospectiva, você verá que algumas coisas que algum tempo atrás você não conseguia, hoje você consegue. Algumas reações talvez que você tinha quando não era crente ou quando não estava se dedicando tanto a servir ao Senhor, hoje você consegue resistir, você não fala mais aquelas coisas, você não tem mais aqueles pensamentos, você consegue vencer e vai perseverando, dia a dia. Vamos perseverar, a carreira que nos está proposta, glória a Deus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Para quem nós estamos olhando? Onde está fixo o nosso olhar? Para nós mesmos, para os nossos próprios erros? Ou para os nossos próprios acertos? Os dois extremos são errados. Quando eu foco somente no que eu não posso, no que eu não sei, no que eu não consigo, eu entro na autocomiseração. Eu sou falho demais. Alguns homens de Deus da Bíblia tentaram ter essa discussão com o Senhor. Moisés foi um deles. Eu não posso, eu não sei falar, manda outro. Autocomiseração, olhou somente para si. Outros entram num orgulho, acham que são superiores.
Teve também alguns personagens que caíram nesse erro. Sansão, quando ele esqueceu da presença de Deus e ele achou que ele era o bam, ele se viu sem o Espírito Santo, sem a força do Senhor. E a sua queda foi grande. Então não se considere, não fique olhando somente para você, sou pequeno demais, sou grande, sou melhor, não. Mas olhe para o autor e consumador da fé, aleluia. Olhe para Jesus, é na força dele que nós vamos. Nós realmente somos falhos e pecadores, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos direciona, nos dirige. Então não olhe somente para si, o reflexo do espelho nos condena, já fala um hino, né? Nos vemos fracos, frágeis, mas quando sentimos que estamos em comunhão com o Senhor, nos sentimos gigantes, glória a Deus. E não há demônio que pare na frente de um servo de Deus, uma serva de Deus cheio da unção, cheio do Espírito Santo, convicto da sua conversão, da presença do Espírito Santo. Ele tem autoridade, ele tem poder que não vem dele, quando ele direciona para a luz verdadeira que é o Senhor. João, o Batista, quando ele vem anunciar, ele diz que ele sabe que não é a luz verdadeira, mas ele aponta para a luz verdadeira. Tudo que nós fazemos para glorificar a Cristo, para glorificar ao Senhor, não para nosso próprio crescimento. E nesses pontos o inimigo tem nos enganado muito, muito, muito. Vemos que a nossa força é pequena, às vezes nos acovardamos, ou nos consideramos superiores, e aí entramos no orgulho, nos pecados que nos afastam do Senhor mais uma vez. Então não olhe somente para si, não olhe também somente para os aspectos do exterior. Tem barreiras, tem portas fechadas, tem perseguições, tem circunstâncias que têm abrangência mundial. Não importa. Não importa, porque nós estamos com os olhos fixos no Senhor, em Cristo, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa fé é firmada nele, não no que nós sabemos ou não sabemos, que podemos ou não podemos, mas nele. Você tem tanta firmeza, tem esta firmeza. Jesus vai falar sobre o homem que constrói a sua casa na areia e não tem firmeza. Quando vem as ondas, ou quando vem uma enxurrada, ou quando vem um forte vento, não permanece. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, pode vir tudo que vier. Vem enchente, vem temporal, vem vento forte, não importa. Estamos firmados em Cristo. Você vê pessoas que são firmes na igreja, que vem dificuldades, vem doenças, vem problemas financeiros, vem crises, e ele permanece ali. Glória a Deus pela vida desta pessoa. Eu também quero ser assim, e quero que cada um de vocês também seja assim. Firmado no autor e consumador da fé, Jesus, que entendeu a sua carreira, por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não se importou com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Para que nós não venhamos cansar ou desanimar, devemos olhar para Jesus. A gente passa pouco tempo olhando para Jesus, eu acho. Eu acho que eu devia passar mais tempo. Às vezes a gente faz religiosamente apenas uma leitura, uma participação de um culto, mas quanto tempo a gente se dedica a entender e meditar e ficar vislumbrado com a presença do Senhor, entender os aspectos da crucificação, o peso que o Senhor suportou por nós, o fato de que nós, não sendo merecedores, Ele se entregou para purificar nossos pecados, levando sobre si, abdicou da sua divindade, esteve entre nós, sofreu perseguições. Quem é Jesus? Para algumas pessoas, Jesus é um ser distante ou pequeno. Precisamos conhecer mais a Jesus, ter relacionamento com Ele, se relacionar com Ele diariamente, no devocional, nos cultos, no momento que estamos lendo a Bíblia, o Senhor está do lado, nos instruindo. Quando os discípulos a caminho de Emaús entenderam que era Jesus, a expressão diz ali que ardia os corações. Estavam tratando como uma pessoa qualquer.
eram crentes, mas tratavam Jesus como alguém natural, apenas um andarilho pelo caminho. Mas quando ele partiu o pão, eles sentiram que era o mestre. Você já teve essa experiência de estar em alguma situação, ouvindo alguém falar ou conversando com alguém e sentir algo diferente, arder o coração? Firme as suas experiências nesta perspectiva de Cristo no nosso meio, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, livremo-nos do peso, aquilo que atrapalha, talvez não seja pecado, mas é um peso, precisa tirar de lado. Do pecado que se agarra em nós, coisas que são difíceis de vencermos, precisa auxílio, precisa ajuda de um obreiro, de um pastor, de alguém de confiança, para orar junto, para vencer junto, alguém que vai te cobrar um pouco. Como está? Conseguiu vencer? Essa semana como foi? É alguém que vai te cobrar, vai te acompanhar. Segundo, correr com perseverança, ou seja, não desistir, não parar, não pare na caminhada. Talvez se você olhar para os lados aqui no banco, você vai pensar em muitas pessoas que iniciaram bem este ano de 2021 e já não conseguiram mais dar continuidade na sua caminhada cristã. Não desista, persevere. A carreira correta e não a carreira de outros. Terceiro, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o Cristo, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, suportou as perseguições, suportou tudo aquilo que nós às vezes parece que não conseguimos suportar. Somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas baseado nele nós somos vencedores. Quando a unção do Senhor, quando a sua graça é derramada sobre nós, então nós temos acesso ao céu. Não é por mérito. Se olharmos somente para nós, vamos entrar numa meritocracia. Eu mereço, porque eu faço mais, porque eu oro mais, porque eu estudo mais, e porque eu tenho mais, enfim, uma série de argumentações. Mas quando nós nos humilhamos e entendemos que a honra é para Ele, que é Ele em nós, aí sim nós temos sucesso na carreira. Tem um texto bíblico que vai dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança do povo que está ao nosso redor é a esperança de que o Senhor se manifeste através das nossas vidas. Não é que nós venhamos aparecer, mas que Ele se manifeste através de nós. E é isso que o Senhor quer diariamente, se manifestar através da minha e da tua vida, para abençoar alguém. Vamos ficar em pé, fazer uma oração? Pois o irmão Elcio tem algo a realizar ainda. Eu quero fazer uma oração especial, não vou chamar ninguém à frente, estamos seguindo essas questões de distanciamento, mas eu quero fazer oração por alguns motivos aqui. Talvez você tem pesos na sua vida, na sua corrida, que você não está conseguindo identificar, ou já identificou, mas não consegue se livrar. Quando vê, já está envolvido naquilo, aquela atividade, naquele relacionamento. Quero orar com você, para que Deus venha te ajudar a largar esses pesos. Talvez seja um pecado, algo que realmente fere a santidade de Deus, e você sabe que está errado, mas está como escravo deste pecado. Deus liberta. Salmo 37 vai dizer que não ficará prostrado, o Senhor levanta e sustém com a sua mão. Quero orar por você. Deus vai dar libertação completa, restauração. Talvez seja a carreira que você está em dúvida, está correndo, mas parece que não sai do lugar, talvez esteja correndo para o lado errado, a carreira errada. Deus quer dar direcionamento, clareza de visão. Quando Moisés morreu, o Senhor apareceu para Josué e ele deu algumas instruções para ele. O que ele deveria fazer, atravessar o Jordão, qual era a extensão do território, como ele iria fazer para conquistar, tudo isso ele explicou. Deus quer dar clareza na sua visão. A carreira principal, a salvação, mas os aspectos práticos, imediatos, Deus dá direção também. Pessoas tendo muito sucesso, inclusive financeiro, por Deus revelar essas questões. E talvez você esteja cansado, pensando em desistir de correr esta carreira. Pastor, faz tanto tempo que eu corro e nada acontece, não sai do lugar. Estou cansado, vou desistir disso. Não, Deus renova as forças, Deus renova o ânimo. Vamos orar juntos neste propósito nesta noite.
Glória a Deus. Para você conseguir olhar e ver a Cristo, não focar nas circunstâncias, nas coisas que te atrapalham, mas olhar firmemente para Jesus. Vamos orar juntos? Feche os olhos onde você está. Senhor, precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Como somos dependentes de Ti, Senhor, nos ajuda a livrarmos de todo o embaraço, todo o peso que nos atrapalha de correr a corrida que Tu nos colocaste diante. Nos ajuda, Senhor. Às vezes é difícil, nos apegamos a determinadas coisas. Nos ajuda a mudar hábitos, relacionamentos, contatos, hobbies, tudo aquilo que tem atrapalhado de te servir melhor, de desfrutar de uma comunhão mais perfeita contigo. Senhor, perdoa-nos os pecados que temos cometido e tem entristecido ao Teu Espírito. Queremos ser santos como Tu és santo. Queremos ter nossas vestes limpas, lavados e remidos por Teu sangue, preparados para o arrebatamento que acontecerá a qualquer momento. Seremos reunidos junto contigo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, para que nós possamos ter clareza de visão, possamos ver a Cristo, possamos ter o olhar fixo e não desviar para qualquer lado ou pelas circunstâncias. Visita o coração, a mente deste irmão, desta irmã, deste jovem, adolescente, pai ou mãe. Eu sei que Tu estás aqui e eu Te agradeço pelo Teu cuidado conosco, a maneira maravilhosa que o Senhor fala a cada dia, em nome de Jesus, amém.